Fala pessoal, nós estamos voltando. Vou fazer uma linha de raciocínio aqui para o Felipe responder. Exatamente nesse trabalho multidisciplinar. Vamos esperar o pessoal voltar, retornar. Aqui, ó. Já está aqui. Ju, hello! Como está aí no Canadá? Vamos lá. Aqui. Vamos chamar ele. Muito bom, muito boa. Muito boa. Aí, fechou. Estamos de volta. Felipe, qual que é o pensamento? Então, se eu tenho esse entendimento, estou fazendo meu trabalho e entendo que esse paciente é resultado de tudo isso, eu posso entender que eu posso conversar com vários profissionais, e aí eu posso conversar, por exemplo, com um educador físico, que vai fazer algum jogo, alguma atividade física, que vai promover um relacionamento com outras crianças, com aceite, para poder trabalhar essa diferença dentro de um jogo, né, para trabalhar essa lateralidade cerebral da emoção da razão. Isso é uma prática. Na atividade física, né, com esse olhar. Eu vou trabalhar com um psicólogo que está ali com o dia a dia, eu vou trabalhar com um psiquiatra. Então, tudo isso, na verdade, eu vou mudando todo esse meio desse meu paciente, aonde ele vai viabilizando novas sinapses vinculadas àquele bloqueio que estava limitado. Porque é o que você falou, tudo bem, vou falar da minha área. Nós teremos de 2 a 3 sessões com o paciente. Se a coisa não anda, obviamente, eu tenho que estar entendendo a hora de entrar com outras técnicas. E aí, esse direcionamento que muitas vezes eu percebo que falta, que horas que eu posso ter o conhecimento ou contato com novos profissionais, que eu vou estar aqui indicando tal profissional. E isso é um problema, entendeu? Porque muitas vezes a mãe, ela se vê com a criança, ela se vê com uma escola que não ajuda, e aí não tem esse entendimento, e aí o que eu faço? Para onde que eu vou? Então, será que a gente poderia construir, ou já existe isso, nesse entendimento, como um meio de profissionais que vão pegar essa criança e vão criar estratégias, mantendo a personalidade dela, a identidade dela, mas viabilizando caminhos para que ela possa exatamente criar novos pensamentos, novo mindset, nova neuroplasticidade, para poder caminhos melhores e mais eficazes para o problema que ela fez, desde um abuso até um bullying. Marcelão, então, o cuidado à criança precisa ser integral, né, Marcelo? Então, você não pode cuidar do físico sem olhar para o emocional. Eu não posso ser um professor de educação física, por exemplo, e colocar a criança no meio de um monte e perceber que aquela criança está ficando fora do jogo de futebol, que não está sendo escolhido, e não olhar para essa criança e não intervir nisso daí. Isso é emocional. Então, não tem como eu isolar. Mas tem coisas assim que a gente, como profissional, a gente consegue intervir por ser humano. Né? E falar de saúde mental é também falar de ser humano, se colocar no lugar do outro, de ter empatia, todas essas questões. Né? Mas tem coisas que a gente que ultrapassam as nossas capacidades. E aí é quando a gente chama outras pessoas para fazer um trabalho com integralidade, com multidisciplinaridade. Né? Então, olhar para... na verdade, não é multi, né? O termo é muito mais transdisciplinaridade hoje em dia. Né? Que é você conseguir respeitar o trabalho do outro, entender o trabalho do outro e também dar sua contribuição naquele trabalho. Né? Então, a gente precisa fazer isso. Muitas vezes, eu vou te dar um exemplo de como isso acontece. Por exemplo, no TDAH, né? O TDAH, a criança com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ela tem muita dificuldade em funções executivas, planejamento e execução. E ela tem muito movimento, muita vontade de se movimentar. Né? Então, o trabalho de um educador físico, por exemplo, é primordial quando ele consegue entender que ele pode fazer um treinamento de funções executivas na atividade física para aquela criança. Né? Por exemplo, colocando um circuito onde você coloca você
vamos lá, ó, você precisa fixar na memória o que você precisa fazer, é isso, depois aquilo, depois aquilo. A criança conseguiu fazer, aumenta o circuito, aumenta a complexidade. E isso você trabalhando na mente da criança. Legal. E as funções executivas e, consequentemente, melhorando a expressão do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Nossa. Eu fico imaginando o resultado prático disso, né? Porque, às vezes, eu acho legal deixar isso registrado. A mãe que assiste, o profissional que está fazendo, ele não tem esse entendimento. Então, quando você pega uma criança e entende o problema dela, entende exatamente esse exemplo que você falou, e consegue viabilizar a estratégia, nós estamos falando de uma qualidade de vida, de um padrão e de uma diminuição de somatização de novos problemas, né? É muito grande. É muito grande. Muito show. É exatamente por conta dessas particularidades de necessidade de interdisciplinaridade, Marcelo, que a gente precisa fazer um trabalho conjunto, muitas vezes. Então, assim, é difícil fazer uma psiquiatria infanto-juvenil sem ter múltiplos atores no cuidado dessa criança, né? Então, sempre eu vou pedir um relatório da escola. Eu vou pedir mais de um informante que não seja só a mãe que vem ali. Eu já dei esse exemplo da necessidade do pai, né? Mas vai precisar de um outro me dizendo como que a criança está. Porque eu não posso resumir a criança no olhar de um indivíduo. E também na parte do tratamento, a gente também vai fazer um trabalho integrado, né? Então, eu faço muito lá na clínica consultas conjuntas, onde eu junto, por exemplo, os pais, o adolescente. Quando é criança, eu geralmente deixo de fora nesse momento dessa consulta, mas vão os pais, o psicólogo e eu, por exemplo. Ou até a professora da escola, eu a convido para consulta médica, para a gente poder junto pensar em estratégias que podem ser feitas na própria escola. E muitas vezes a gente faz, por exemplo, com a psicopedagoga que está lá dentro da clínica, vai me ajudando a fazer essa intermediação do cuidado dentro da escola, por ela entender um pouco mais sobre a pedagogia. Então, com outros atores que vão nos ajudando. Então, não dá para você cuidar de uma criança se fechando em si. Muito bom. Perfeito. 2 últimas perguntas. Uma das perguntas que muitas vezes nós, de forma leiga, fazemos, mas por que entrou com medicamento? Então, assim, eu queria saber da área da psiquiatria. Olha, esse é um perfil que necessita de um medicamento. E o outro, que é muito comum, isso é mais em adulto, óbvio, o desmame, né? Não, porque o que chega na clínica, para você entender uma realidade? Eu fiz o desmame sozinho. Falei, não pode, não, mas eu também, peraí. Então, mas não é explicado nada sobre desmame para nós, né? A retirada do medicamento. Então, não sei se você pode contribuir com algumas bases de diretrizes. Olha, isso aqui é um bom senso. Ou, na pior das hipóteses, olha, não cabe, encaminha para um profissional. Então é mais ou menos quando começa e quando termina, né? Assim, como é esse processo do começar e do terminar a medicação, né? Eu só quero relembrar que medicação é uma das intervenções. Por favor, porque isso aí você vê como é um conceito forte, né? Então, por isso a pergunta, né? É um conceito tão forte e nós sabemos que não é só isso. Mas o que eu falo? Depende de onde mas a ideia da medicação é a mesma, e de quando começa e quando termina, né, Marcelo? É a mesma da ideia de quando começa o trabalho da microfisioterapia ou da psicologia e quando termina. Quando eu indico, por exemplo, algum outro ator no meio do tratamento para aquela criança, né? E vamos lá, vamos para a medicação. Quando eu começo a perceber que as redes de apoio do ponto de vista social e intervenção psicoterápica não estão sendo suficientes para intervir com um transtorno na vida de uma criança, eu preciso agir biologicamente com aquela criança. E às vezes a ação biológica vai permitir a ação dos demais atores que estavam ali tentando fazer alguma coisa e não estavam conseguindo fazer alguma coisa, né? Por exemplo,
antidepressivo na depressão. A gente está agora durante o mês do combate ao suicídio, do alerta ao suicídio. Então esse é um tema muito relevante de ser falado, né? O antidepressivo, ele pode e deve ser utilizado na infância e na adolescência quando a gente percebe que a criança não está tendo recursos para sair daquilo. Quando a gente vai fazer o uso do antidepressivo, já é mostrado em diversos estudos que ele muda através do neurotransmissor. A ação é no neurotransmissor, mas isso muda o comportamento e a forma de enxergar o mundo. E tem vários estudos que mostram que as crianças que antes e depois do uso do antidepressivo, elas mudam a forma que elas enxergam faces negativas. Então, face de raiva de um outro, fase de reprovação de um outro. Ela enxergava de um jeito e depois passa a enxergar de outro. E olha só como isso interfere psicologicamente e acaba podendo interferir no trabalho de um psicoterapeuta, por exemplo, né? Então, quando que a gente medica, resumindo, é quando a gente vê que não está andando. Ou quando vê que o transtorno é muito grave. Por exemplo, no caso da depressão, quando há uma ideação suicida, é difícil eu tirar o transtorno mental sem o uso de um psicofármaco. Porque é algo muito grave que está acontecendo. Perfeito, perfeito. E a outra questão é quando tira, né? Como que faz o desmame, né? Eu acho que assim, com responsabilidade. A gente precisa ir desmamando aos poucos, continuar olhando para todos os ambientes em que a criança está. Eu sempre gosto e acho que vale a pena. Tem um instrumento que chama CEGAS, né? Que é a escala global de avaliação da criança, da saúde mental da criança. Essa escala ela vai avaliar a criança em 5 ambientes. Como que é o comportamento da criança nos 5 ambientes que toda criança deveria estar? Escola, casa, brincar sozinho, brincar com amigos e religião. Como que essa criança se expressa? Se eu estou vendo que naqueles ambientes eu já tenho uma melhora significativa do comportamento das crianças na maior parte desses ambientes, me dá vazão para eu poder fazer a retirada medicamentosa. E eu vou fazendo aos poucos. Agora, isso é fato. Assim, quanto mais eu intervenho multidisciplinarmente, mais me abre possibilidade de eu fazer desmame medicamentoso. Quanto menos eu faço isso, menos me dá essa possibilidade. Perfeito. Eu vou pedir para você, se você puder fazer um post com essa escala, eu vou compartilhar. Por quê, Felipe? Porque isso foi muito legal, isso que você falou. Na verdade, o que eu quero deixar como dica, acho que qualquer profissional da área de saúde, né? Então, se você está trabalhando com uma técnica emocional, pelo menos nós, da área da microfisioterapia, entenda então que você tem que ter relatórios na mão, que você pode ter questionários na mão, que você vai abordar exatamente isso que o Felipe falou. O entendimento como é que está a escola, o entendimento de como está a casa, a independência. Então nós, volto a falar, como um faxineiro, nós também temos a obrigação de direcionar esse paciente. Porque é muito fácil quando você pega o paciente que já está com um suporte, né? Ele está sendo suportado pelo psiquiatra, em casa, está fazendo toda uma mudança. Mas tem um paciente que chega nu e cru. Ou seja, ele aparece na clínica por causa de uma indicação, porque fez bem para alguém e ele trouxe por lá. Mas não tem suporte nenhum. Lembrando também que nós estamos falando a nível de Brasil. Uma coisa é sul do país, outra coisa são outras regiões. Então, quando você dá esse entendimento, você tem base em questionários que você vai fazer indicações e aí você vai poder dar esse entendimento como um todo no paciente. E isso eu acho que é o grande diferencial. Porque muitas vezes você fazer a técnica pela técnica, por melhor que seja o resultado, e isso, obviamente, nós temos que estar conscientes daquilo que a gente faz, mas esse fora de técnica, você acabou de falar que é um entendimento um pouco mais complexo. E isso, muitas vezes, eu vejo que falta essa consciência disso tudo. Né? Muito bom, muito bom.
Tá falando aqui. É isso aí. Eu vou fazer esse post então, Marcelo, para poder compartilhar essa escala. É uma escala que é proposta pela própria Organização Mundial da Saúde, sabe? Ele, em vez de olhar o sintoma, ele vai olhar a expressão do problema da criança na vida dela. Então, é algo que nos guia muito, assim. Perfeito, perfeito. Felipe, obrigado. Eu costumo falar que as minhas lives, por mais que você tente fazer de 1 hora, não dá certo. Então, muito obrigado por contribuir por vários detalhes que realmente, no nosso dia a dia, são importantes. Eu acredito que a gente pode explorar muito mais, falar muito mais de ciência, falar muito mais de coisas muito detalhadas, falar de patologias, falar de medicamentos. Eu sei que existe um campo muito grande, mas para mim eu acho que esses campos só podem ser explorados depois que você tem um entendimento do que está acontecendo. E eu acho que a gente pode responder isso. O papel de cada um, o pensamento de cada um, questionários, todas essas coisas que você, como profissional de saúde, que trabalha com parte mental ou está entrando nesse campo, entenda que a sua responsabilidade é um pouco maior. Se você não sabe, encontra pessoas como o Felipe, que tem esse pensamento e pode ajudar, exatamente, que aí vocês vão ver um salto terapêutico grande. Ok? Não deixar a mesmice, achar que aquilo é normal dentro de 1, 2 anos e aquilo é assim, deixa se levar. Tá? Então, muita gratidão. Para responder aqui, o pessoal sempre pergunta, a live está gravada, tá no meu IGTV, está sempre gravado lá. E eu deixo você, pode falar aí, se você desejar alguma coisa pro pessoal. Marcelo, eu acho que assim, foi importante a gente ter conversado, porque a gente precisa desmistificar muitas coisas, né? Uma delas é essa desmistificação da dualidade mente e corpo, né? E quando você fala com um fisioterapeuta, você está pensando muito no corpo, mas você está trabalhando com um fisioterapeuta que trabalha com microfisioterapia, que é uma abordagem dentro da fisioterapia que trabalha sobre emoção, né? Então, isso é uma quebra de paradigma. E no momento que a gente começou a conversar sobre essa live, já foi se quebrando esse paradigma. E, por outro lado, é um psiquiatra, né? Que trabalha, no lugar comum, as pessoas pensam no psiquiatra e pensam na medicação e pensam na loucura. Então, hoje a gente quebrou nessa live alguns desses paradigmas. Não é loucura, não é medicação. E agora a gente falou também sobre a psiquiatria da infância e adolescência. E criança tem transtorno mental? Tem e só tem, e tem muito transtorno mental. E precisa ser olhado. Então, eu acho que foi uma live importante para a gente poder quebrar alguns paradigmas e começar um bate-papo. Eu estou assim, super disponível para sempre que a gente puder conversar sobre essas questões. Para mim, me agrada muito poder falar e crescer. Após tu ter feito o convite, eu abri muito os olhos para a microfisioterapia e você não sabe o tanto de pacientes que eu, dentro das minhas consultas, percebi que fez ou faz microfisioterapia e que já tem benefícios em relação a isso. Então, muito obrigado a todo o público que assistiu a gente e que assistirá depois no IGTV. Eu agradeço extremamente. Eu que agradeço. É muito satisfatório ouvir tudo isso aí. É muito gostoso mesmo. O pessoal vai falar, marca mais uma, eu estou pedindo outra live já com você. Muito bom. Pessoal, Deus abençoe sua família. Eu sei que você mora até vizinho da Jaque de Nova. Então, eu sou vizinha, então que legal, que gostoso. Então, assim, pessoal, obrigado por nos acompanhar. Obrigado por estar dentro com a gente. Vocês fazem parte exatamente dessas quebras, dessas faltas de pontes. Vocês entendem que esse potencial é feito a nível nacional. Então, isso aí vai reverberando. E é assim que nós mudamos o nosso meio. É assim que nós podemos fazer a diferença. O Felipe não vai cobrir o território nacional todo. Eu também não. Então, assim, façam. Agora vocês têm esse entendimento. Agora vocês já têm uma informação a mais. Mudem. Vão atrás.
A cada região de cada um que está se assistindo aí é uma região diferente, tem uma particularidade. E se você for um desbravador, parabéns. É isso que o presente que Deus te deu. Faça a diferença. Tá? Então, muita gratidão por estar acompanhando. É isso que nos move, é isso que me dá alegria. E é isso que muitas vezes a gente até esquece que pode contribuir. Tá? Então, Felipe, obrigado. É muito gostoso e prazeroso contar com você. Ainda mais que estamos atravessando a rua só, né? Naquela nossa vidinha ali. Aí. O pessoal da clínica está assistindo. Isso aí vai reverberar, vai trazer bastante conteúdo para nós em parceria. Tá bom? Muito obrigado. Maravilha. Um abração, Marcelo. Um abraço a todos, gente. Até mais. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Bom domingo.